E eu tive a oportunidade de falar com o Evandro no telefone. Eu falei, olha, vocês são, por enquanto, a verdade do Brasil. Eu acho que vocês estão fazendo um grande desserviço. E aí, galera, seja bem-vindo a mais um podcast FDcast. Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o cara do jiu-jitsu, o cara mundial do jiu-jitsu, o cara mais brabo que tem de jiu-jitsu, mais pica que tem de jiu-jitsu. Sexto grau. Pelo menos aqui nesse escritório, né? Fábio Gurgel, aplauso. Valeu, Croco. Prazer estar com vocês aqui. É sempre muito bom a gente estar junto. Sempre as ideias fluem. E eu saio sempre melhor do que eu entrei. Muito bom, muito bom. As ideias fluem, né? Já dizia no Cop Camp, as ideias fazem sexo, né? As palavras... Espero que a gente não saia daqui com isso. Bom, vamos lá. Velho, é o seguinte, tá uma galera toda que ouve a gente, que normalmente são empresários de todo segmento, de vários segmentos, na realidade, que a gente acaba tendo um alcance um pouco maior, mas prioritariamente turma da academia, gestores, coordenadores, professores, enfim, uma galera que está empreendendo, que está buscando todo tipo de informação possível para ter um negócio mais sólido. E talvez não naveguem muito pelo jiu-jitsu. Então, embora você seja um astro, você entra nas coisas de jiu-jitsu, você é o cara, talvez esse público, o pessoal ainda não te conheça tão bem. Então, queria que você fizesse uma rápida apresentação aí para a gente entender quem é Fábio Gurgel, de onde ele veio, Vamos quem lá, ele é. vamos tentar resumir aqui a história. Arquivo confidencial. Bom, eu comecei no jiu-jitsu com 13 anos de idade, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, onde o jiu-jitsu foi mais difundido, né? A família Gracie chegou no Rio de Janeiro na década de 50, se estabeleceu lá e o jiu-jitsu se tornou um esporte primeiramente carioca, né? E eu tive a sorte de estar naquele momento no Rio de Janeiro e comecei a treinar jiu-jitsu com 13 para 14 anos. Legal. Eu fiz vários esportes antes do jiu-jitsu e quando eu descobri o jiu-jitsu, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. E eu decidi que eu ia fazer isso para minha vida com 15 anos. Tem uma passagem engraçada que eu estava conversando com... Na verdade, não era eu que estava conversando. Meu pai estava conversando com meu irmão, que tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia, sobre o futuro dele. E aí, de repente, sobrou para mim uma pergunta. E aí, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, jiu-jitsu é o que eu vou fazer. Eu tinha 15 anos de idade. E a resposta dele foi muito legal, porque ele me perguntou se eu sabia o tamanho do mercado do jiu-jitsu. Você imagina, eu tô com 50, então a gente está falando aí de 35 anos atrás. O mercado era praticamente inexistente, né? Era inexistente. E aí ele falou assim, você sabe o tamanho do mercado? Eu falei, não. Ele falou, então, é muito pequeno. Isso quer dizer que você tem que ser muito bom para sobreviver nesse mercado. Mas se você Cara, com 15 anos, tomar uma dessa invertida do pai, meu irmão... E assim, não foi, na verdade, uma invertida, foi um empurrão. Não é invertida, né? Mas, tipo assim, você parou pra pensar sobre esse aspecto? É muito legal. Não, e eu convivi com esse aspecto, com essa fala do meu pai durante muitos anos, porque durante toda a minha trajetória, eu tinha isso, cara, se eu quiser viver de jiu-jitsu, eu vou ter que ser muito bom. E aí você vai se comparando com quem tá ali contigo, né? Você vai começando a competir, eu fui começando a ter sucesso nas competições. Ganhei a faixa preta com 19, que era bem cedo ainda. Comecei minha academia própria com 19 anos de idade, dentro de um clube. Isso lá no Rio? Estava tudo no Rio. E aí, com 21, eu fiquei sócio do meu professor, onde eu tinha me formado. A gente montou uma academia, na época, grande para o Rio de Janeiro. A gente está falando aí de 200 e poucos alunos. Era uma academia já lotada. Mas eu entendi que o Rio de Janeiro ia ficar pequeno e que a cultura do Rio de Janeiro não ia fazer com que o jiu-jitsu prosperasse lá. E nessa época, já era aquela época daquele lance dos pitbull, daquelas brigas, dessa época, que foi a época que criou aquele ranço, ainda né? não era, mas já estava se desenhando, porque o que aconteceu com o jiu-jitsu na história é que ele era uma arte marcial oferecida para todo mundo, extremamente elitizada no Rio de Janeiro pela Academia Gracie. Depois que os campeonatos começaram, as academias começaram a se voltar para os campeonatos e construir ali somente competidores, o que expelia todos os outros. Virou atleta. Alta performance. Tá. Né? Então, isso foi, por um lado, positivo para que o jiu-jitsu se desenvolvesse como esporte, e hoje a Federação Internacional realiza mais de 80 campeonatos por ano em todos os continentes. É um negócio impressionante o crescimento do esporte.
Mas, por outro lado, o jiu-jitsu expulsou muita gente da prática. Porque é excludente completamente. Claro. A performance exclui. É que as academias falam, né? Elas não pensam dessa forma. Mas, por exemplo, cada vez que você fala mais que a cultura do corpo, o cara mais forte, o cara mais bonito, a mulher mais bonita, você tá falando o gordinho, sedentário... Sim, não vem. Não vem. E a maioria das pessoas está nesse outro quadro, exatamente. Né? Que é o 96% da população, né? Então, assim, o que aconteceu nessa época foi que eu já tinha eu já olhava o mercado no Rio e já achava que aquilo não ia ter muito futuro. Muita gente com essa totalmente voltado para a competição, e apareceu uma oportunidade para eu mudar para São Paulo ou ir para os Estados Unidos, que era o que estava começando esse movimento. Eu falei, eu vou para São Paulo porque ainda tô começando a minha carreira competitiva, não quero me afastar tanto da meca do jiu-jitsu, que era o Rio de Janeiro. E eu vim para cá, e aqui fiz a minha vida, e estou aqui há 26 anos. Nesse período, os campeonatos mundiais começaram, eu tive a oportunidade de lutar 6 mundiais, venci 4, eu me destaquei no cenário como atleta, e, ao mesmo tempo, eu já formava outros alunos, né? Os meus alunos estavam se graduando ali. Eu era sócio do meu professor, a gente tinha uma academia de sucesso. E a gente começou a entender que a gente precisava realmente criar um sistema, né? Porque as pessoas iam começar a se dispersar, iam começar a lutar uma contra as outras pelo espaço. E a gente achava isso pouco inteligente e não fazia muito sentido de como a gente tinha sido criado. Quer dizer, a gente era todo mundo muito amigo, muito junto. E a gente criou a Aliança em 93. Assim nasceu a Aliança. Essa época era a época onde os campeonatos eram a prioridade. É a época onde tinha essa estigmatização do pit boy, né? Porque existia ali uma... Imagina, o cara só vive para campeonato. Testosterona no talo. Em cima. O cara quer competir em qualquer lugar. Aí o cara não tem sucesso na competição, ele vai na rua. E foi uma época, essa época era uma época que era Jornal Nacional, fantástico. Cada hora saía uma matéria que era sempre estereótipo, né? Era o cara do jiu-jitsu, que tinha cachorro pitbull e tinha aquelas Ranger azul. Se brigasse 2 frentistas no posto, era jiu-jitsu. Tem uma passagem muito engraçada. Engraçada porque... Não sei se é engraçado, mas enfim. Né? Agora é. Saiu uma matéria no Fantástico, extremamente sensacionalista, mostrando as gangues de jiu-jitsu. Olha isso. E aí mostrava os caras nas academias, assim, de fundo de quintal, um negócio horroroso, os caras falando que vão pegar não sei quem. Um negócio horroroso, que, obviamente, criava ali uma imagem totalmente deturpada do que era a verdade, mas, enfim... Existia, de certa maneira, alguma coisa nesse caminho. E aí um aluno meu, que era de Vitória, ele era sobrinho do Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor de jornalismo da Globo. Tá. E aí ele fez essa ponte. E eu tive a oportunidade de falar com o Evandro no telefone. Eu falei, olha, vocês são, por enquanto, a verdade do Brasil. Eu acho que vocês estão fazendo um grande desserviço, porque você já imaginou quantas pessoas são ajudadas pelo jiu-jitsu? Quantas crianças precisam desse suporte de autoestima, de autoafirmação, de segurança? O que vocês estão fazendo com os jovens? Estão dizendo para os pais que se eles botarem o jovem na academia de jiu-jitsu, o filho dele vai virar um bandido. E quando é o contrário, né? Então, assim, foi um momento muito difícil do jiu-jitsu que ainda bem a gente, passou, com muito trabalho, passou, superou. Hoje não existe mais absolutamente nada disso, nem dentro das competições. As competições de jiu-jitsu hoje são ambientes extremamente familiares, né? As categorias... Extremamente profissional, né? Extremamente profissional. Se Se você for ver um campeonato hoje como o Mundial de Masters, que acontece em Las Vegas, é um campeonato com 8.000 atletas, acima de 30. Se você for ver já não é mais a molecada, não, né? Na verdade... Vai até Master 7, que a Master 7 é de 55 a 60. Os caras competindo. Se você for no campeonato de criança, agora esse fim de semana vai ter o Pan Kids. Cara, é um campeonato lotado de criança. Então, assim, o jiu-jitsu tem o seu viés esportivo, que está super desenvolvido, super profissional. Mas, na minha opinião, ainda não é nem perto do que é o jiu-jitsu
para a pessoa normal, para o cara que quer buscar o bem-estar. Sim, porque, e é uma discussão contínua, principalmente porque as pessoas, olhando um pouquinho agora, trazendo um pouquinho a luz sobre o consumidor atual, né? Que é aquela pessoa que tem muito menos tempo, é aquela pessoa que tem muito mais trabalho, é aquela pessoa que vive muito mais estressada, é aquela pessoa que ela já não quer mais rotina, e ela quer fazer alguma coisa que fuja completamente para ela desconectar, né? Que é aquela coisa, se eu faço algo que eu já domino, que eu já conheço, que eu vou fazer um treino na academia, por exemplo. Querendo ou não, o cara tá lá estressando, tá, mas ele já sabe como é que faz, ele não tem um processo de aprendizagem. E quando você cai num novo cenário, num novo ambiente, em novos estímulos, ele fica num processo muito mais de aprendizagem e de desafio, porque é desafiador. E, olhando para isso, quais são os maiores desafios que você percebe uma pessoa que ingressa no jiu-jitsu, saindo um pouco do campo, né, indo justamente naquele público que é o público massa, a massa que não é praticante, a massa que não é atleta e que nem quer ser. O que você tem visto aí nessa jornada toda que acontece, que as pessoas elas vão ou não vão e continuam? O que você consegue nos trazer? Então, a realidade, só para a gente contextualizar um pouco, é a seguinte: o jiu-jitsu ficou voltado para a competição, as academias só faziam isso. Depois a gente entendeu, nós fomos a primeira equipe a desenvolver uma metodologia de aulas em grupo. Porque a família Gracie, quando ela introduziu o jiu-jitsu no Brasil, ela oferecia aulas particulares. Existia um programa de defesa pessoal da Academia Gracie, que era aulas de 1 a 1, né? Que é uma prática que acontece bastante no jiu-jitsu até hoje, né? O personal de musculação veio muito depois. O jiu-jitsu já faz isso há muito tempo. Mas, de toda forma, não existia uma aula pensada para o grupo, para o cara que está começando. Ele era jogado na mesma aula de um cara que já era profissional, que já treinava há anos. Então, isso já criava ali A rejeição, né? Óbvio. Então, eu acho que tudo volta para, assim, você precisa ter uma metodologia definida de ensino. Quando você faz isso, você separa, obviamente, o nível, porque é assim em qualquer processo de aprendizagem. Você não entra na faculdade pelo último ano, você é preparado para aquele momento, né? Então, a gente vem com há 20 anos atrás, a gente começou a fazer esse processo ser separado. E a gente começou a ver que a receptividade dos alunos passou a ser muito diferente, porque ele se sentia protegido, acolhido, mas seguro, né? Seguro. E aí ele tinha, no tempo dele, a capacidade de desenvolvimento. Sim. Então, a gente começou a atrelar a questão da graduação, por exemplo, que é um negócio importante no jiu-jitsu, que vai te mostrando o quanto você andou dentro da jornada, coisa e tal, com o programa que ele estava. Então, ele vai andando e sabendo exatamente onde ele está dentro do processo. E para onde tem que ir. E para onde ele tem que ir e o que ele tem que fazer para chegar lá. Então, o jogo agora ficou muito mais claro. E aí, isso, obviamente, fica muito mais confortável para o cara. Então, o que eu acho que ainda acontece em muitas academias de jiu-jitsu, e talvez isso seja um problema para o gestor de academia que está nos escutando e tem a jiu-jitsu na grade dele. A gente vai falar já sobre essa parte de modelo de negócio já. Que é exatamente isso que acontece. E muitas vezes o jiu-jitsu na academia dele não funciona porque ele não tem condição de dividir o nível de aulas, porque a grade é pequena. Então, ele dá 3 horas por semana para o jiu-jitsu. Acabou, não tem como você fazer. É impossível. E aí, você começa uma turma, essa turma vai até um certo nível, ninguém mais consegue entrar aqui. Aí você fica na mão do professor, o professor vai para outro lugar, e a gente já sabe essa história diversas vezes. Então, olhando agora, aproveitando que a gente entrou nessa conversa de um pouco sobre o negócio, vamos falar sobre um pouquinho sobre o negócio jiu-jitsu individual, tá? que é o estúdio, é a academia específica de luta jiu-jitsu. E também, vamos começar a entender aqui um pouco o jiu-jitsu dentro de uma academia tradicional. Tá? Vamos trazer um pouquinho da academia tradicional primeiro. Eu tenho uma tese, ver se faz sentido e depois você dá a tua opinião aí. Minha leitura, ao longo dos anos, foi que o lifetime, as pessoas, quem não sabe o que é lifetime, é o tempo de permanência que a pessoa fica, de uma pessoa de luta, ele é muito maior.
Muito maior. Uma pessoa Deveria que... ser. Então, normalmente é quando o professor manda bem, então. Por outro lado, isso significa que uma pessoa que entra hoje, ela fica durante 2 ou 3 anos lá na academia. Então, lifetime, a permanência dela é maior. Se você for multiplicar pelo valor da mensalidade, o lifetime value desse cara é absurdo. Por outro lado, existe esse conceito de, porra, eu estou entregando um horário para o professor, ele montou a turma, ele domina a turma toda, o que o professor falar é lei, e ele se sente acuado. E aí ele não se sente confortável em fazer participação de resultado, ou trabalho oral, enfim. Existe uma política aí. Eu queria que você desse uma pincelada, um cenário geral aí, do que você tem visto acontecer, o que você tem visto acontecer que deu certo, que dá errado, e se existe uma fórmula de sucesso para isso acontecer, né? Então, eu acho que tem alguns cenários possíveis e alguns... Eu passei pessoalmente por algumas situações que eu considero de sucesso. O que eu acho que é muito complicado, como eu falei anteriormente, é você botar o jiu-jitsu na grade como uma modalidade com poucos horários, porque você não consegue entregar aquele produto com qualidade, por melhor que o professor seja. Você vai criar um limitador ali muito rápido. Às vezes, o gestor de academia só quer isso, ele só quer botar ali... Que tem jiu-jitsu. Que tem jiu-jitsu, porque ele consegue vender o pacote inteiro dizendo que tem jiu-jitsu. E se tiver 10 caras no tatame ali para ele, tá bom, são 10 alunos a mais, coisa e tal. Eu entendo de uma forma diferente. Eu acho que se você quer ter jiu-jitsu na sua academia, você deveria pensar em ter o melhor jiu-jitsu possível na tua academia. E aí, quando você vai para a questão da hora-aula, não é que isso não seja possível, mas o professor faz uma conta muito simples num determinado momento, né? Então, cara, vamos dizer que o professor tem um sucesso absurdo e ele tenha lá 100 alunos na academia. Ele está ganhando hora-aula. Assim, a chance desse cara ficar com você há muito tempo é muito pequena. Muito pequena. Né? Porque o cara vai falar, pô, peraí, esse meu aluno, ele paga R$200 por mês para treinar aqui. Ele só faz jiu-jitsu, entendeu? Eu ganho R$30 a hora, entendeu? Por que eu vou permanecer aqui se eu estou gerando para a academia R$20 mil e eu estou ganhando aqui 2? Essa conta, ela começa a não ficar muito justa, né? Um modelo que eu utilizei em algumas academias que eu passei, mas eu arriscava também, eu arrendava a sala. Essa Entendi. sala aqui é minha. Eu vou botar todos os horários que eu puder aqui, eu vou montar um jiu-jitsu de verdade aqui. Então você, na realidade, utilizava você montava, você locava, literalmente. Eu locava, né? mas eu dava participação. Então o cara era meu sócio. Se eu tiver mais alunos, você ganha mais. Né? Só que você inverte o risco. Eu inverto o risco porque eu que assumia todo o controle dos alunos, que isso é um outro ponto que eu acho que é fundamental. E aí para não fazer um jogo escondido com o gestor da academia, porque se eu tiver que aconselhar um professor de jiu-jitsu a procurar uma academia, vai ser sempre nesse modelo que eu vou aconselhar ele a fazer. Porque ele pode ficar muitos anos. Né? Eu fiquei dentro de uma academia por 10. Mas aí virou um negócio que... Porque aí pensa comigo, o dono da academia ele já tem uma operação que ele está cuidando. Quando ele coloca um outro olhar no jiu-jitsu para fazer esse formato que você está falando, ele tem que abrir mais a operação dele, é mais trabalho e tudo mais. Se vem um CEO, um sócio, para tocar a operação e ele realmente entende que é aquele núcleo, isso faz sentido. Porque imagina o seguinte, se o cara... E aí, obviamente, o cara tem que ser qualificado, porque Sim. senão o cara também não vai querer tomar esse risco. Em todas as frentes, né? Não só técnico. Então você fala assim, olha, cara, eu vou ter um aluguel mínimo para te pagar. X. E a partir daqui é percentual, entendeu? Então, assim, eu cheguei a pagar numa sala mais de R$15 mil de aluguel, entendeu? Tudo bem, eu não pagava luz, eu não pagava água, eu não pagava um monte de coisa, mas assim, eu pagava um aluguel caríssimo pelo metro quadrado, mas que para mim também era confortável. E eu só saí de lá porque a academia ficou pequena e a academia foi vendida. Foi uma situação conjunta ali. Mas eu acho que esse modelo funciona saudavelmente para os dois lados. O professor nunca vai se sentir usado, porque ele vai estar... O negócio é dele,
Né? Ele que tem... Ele está montando o negócio. Ele está montando é isso aí. o negócio. Ele vai ter que ter lá a pessoa jurídica dele, vai fazer o contrato de locação, vai ter aí o faz acordo todo percentual. sentido. Aí faz todo sentido. Eu acho que dessa maneira é saudável e, principalmente, você consegue entregar um serviço de qualidade. Que, do contrário, é impossível. Entendeu? Não pode vir o Hélio Gracie, se você der 3 aulas por semana para ele numa academia qualquer, ele vai dar... O início das aulas vai ser incrível e depois vai ficar ruim. Porque vai entrar uma pessoa aqui que tem outra pessoa num outro nível completamente diferente. E aí você não consegue... Aí você não consegue fazer uma aula boa para 2 alunos tão distintos. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. E a questão, quando a gente monta uma grade hoje, e que entra um jiu-jitsu como... E de repente, ele até pode ter essa grade, desde que ele tenha um modelo de negócio que leve um cara que quer dar o próximo passo. Talvez até seja um interessante nesse sentido. Então, mas o que eu acho, assim, quando você engessa a grade, você cria um problema. É que nem quando o cara vai começar. O cara vai começar uma academia. O cara fala assim, não, vou botar aqui 3 vezes por semana até ter aluno. Eu falei, tá, mas o cara vai no teu site lá. Olha, segunda, quarta e sexta tem aula, terça e quinta não tem. Eu queria entrar terça e quinta. O que vai acontecer? Eu vou em outra academia. Eu não vou na tua academia. Então, mas aí, olhando para esse aspecto, a gente hoje está entrando num modelo, né, vários modelos, quando a gente fala sobre estúdios, sobre academia boutique, sobre academias que são realmente de nicho, que são academias realmente que proporcionam a experiência. Você não acredita, ou qual que é a tua percepção sobre... Então, hoje, por exemplo, isso aí eu vi na IRSA faz acho que 3 anos, talvez 3 ou 4 anos, em que foi quando começou a falar lá sobre as academias boutique, sobre o perfil do consumidor, dele que experiências mais profundas. E aí o palestrante mostrou uma grade horária que ele falava o seguinte, olha, o grande lance daqui em diante é que não é mais você que estabelece um quadro de horário para o aluno fazer. O aluno, na realidade o cliente, ele vai ver, olha, tem uma academia de jiu-jitsu e tem uma academia de ciclismo, uma academia de remo, uma academia de running. Então ele tem 6 tipos de academias diferentes que são específicas. Então, a gente tem uma academia de running, que é com o melhor corredor. A gente tem uma academia com jiu-jitsu, que é com maior faixa preta. Uma academia de remo, que é com o cara que competiu nas Olimpíadas. Então, o cara, ao invés de ele ir para uma academia e fazer com a aula com o João, que dá aula de body pump, depois aula da localizada, depois dá aula de bike, e depois dá uma aula de Muay Thai, box, fit, e ele faz tudo meia boca, ou seja, um professor de educação física que está dando uma aula de ginástica e tal. Sim. Mas a pessoa Genérico, que começa... né? Exatamente. Aquela pessoa que está buscando uma experiência mais... qualificada, credenciada, o que ele vai fazer? Imediatamente ele vai fazer o seguinte, aí que eu, naquele momento, eu falei assim, puta merda, não, ali explodiu, eu falei assim, porra, então quer dizer que na segunda-feira ele vai na academia de bike, na terça-feira ele vai na academia, que é outra academia de luta, na quarta-feira ele vai na academia de running, ou seja, ele compra sessões de treino, e aí a gente começa a entender que aquele cliente, ele passa a gastar no mês, sei lá, R$800, R$700, só que ele trabalha em 6 academias diferentes, com 6 experiências diferentes, só que são as 6 melhores. Olhando para isso, como que você enxerga que as academias que são tidas como tradicionais conseguem ter competitividade trazendo um jiu-jitsu para dentro? Rola, não rola? Então, eu acho que existe uma diferença quando você fala de atividade física e quando você fala de arte marcial. Porque existe um processo de aprendizado. É diferente de você dar uma suada na bike ou dar uma suada na corrida. O que isso muda, né? Isso é simplesmente um autoestímulo para você fazer uma ginástica ali. O jiu-jitsu tende a te ensinar em todas as aulas e você, quanto mais você vai, mais você evolui. Então, assim, o aluno que vai uma vez por semana na academia é o aluno que está com uma flag vermelha nele ali, porque ele vai sair da academia. Porque ele vai ficando para trás da turma. E aí ele vai ficando para trás e ele larga. Né? Então, a frequência do aluno na academia é fundamental para o desenvolvimento dele. Então, eu não acho possível... Você sabe, tem uma coisa interessante. A gente tem uma filial em Minneapolis, nos Estados Unidos, e o cara é um dos primeiros crossfit dos Estados Unidos. Ele está entre os primeiros 100, eu acho, 150. Tem um boxe muito grande de crossfit e é uma das nossas maiores filiais também, um jiu-jitsu bem grande. Ele oferece um plano que o cara pode fazer crossfit e jiu-jitsu. Ele tem muito aluno. Nenhum faz os dois.
Nenhum. O cara pode usar. Tá liberado. São duas tribos totalmente diferentes, com estímulos de atividade totalmente diferentes. Então, o cara que... A academia, voltando aí para o nosso assunto da academia, o cara que se propõe, que pensa em oferecer jiu-jitsu, ele tem que pensar no benefício de ter esse cara por muito tempo na academia dele. Esse é o grande lance. Né? Essa é a mecânica. Por isso chega a ponto de, estrutura seu espaço físico para isso. Sim, você vai ter que ter uma sala exclusiva para eu poder oferecer para esse aluno aula de iniciante em todos os horários. Né? A gente hoje, quando a gente monta as nossas academias, a primeira coisa que a gente faz é precisa ter 2 tatames. Porque eu preciso atender o iniciante e o graduado no horário prime. Entendeu? Eu não posso falar para o iniciante que 7 horas da noite ele não pode vir. Como é que eu posso? Verdade. Como é que eu vou fechar a porta verdade. do nosso cliente novo? Né? E você tem que colocar onde tem o acesso mais fácil, menor barreira. Não é isso? Mas eu também não posso chegar pro graduado e falar, não, você só vai treinar no horário ruim, que agora você já é graduado, você vai treinar... Você vai lá para as 10 da noite. Não vai também. Então você tem que ter condição de, pelo menos, dividir o tatame e dar 2 aulas simultâneas. O que te requer um pouco mais de estrutura em termos de professor. Mas dessa forma, você consegue ter uma quantidade de alunos muito maior e ensinar o jiu-jitsu da forma que ele tem que ser ensinado, de uma maneira cronológica, que o cara aprenda de acordo com o nível dele. Uhum. Entendeu? E aí, de novo, quando você pensa nisso, vamos imaginar que a gente tem iniciante, intermediário, avançado. Não vou nem entrar na questão da competição, porque vamos tirar a competição do cenário, porque é um percentual muito pequeno de gente. Então, aí você tem kids, você tem infanto-juvenil. Então, só aqui, você tem no mínimo 5 níveis de aula que você precisa dividir. Enquanto eu ofereço o produto, tudo certo. Aí, pegando esse gancho, como que eu vendo isso? Porque enquanto eu ter produto, beleza. Quem que consegue fazer a venda com uma qualificação tão detalhada? Quem que tem essa habilidade dessa venda? Eu acho que o professor de jiu-jitsu que se propõe a ter um espaço fechado numa academia, ele tem que levar a equipe dele. Era como eu fazia na minha. Eu não deixava a recepção da academia, que não entende absolutamente nada de jiu-jitsu, por mais boa vontade que ela tenha, ela não vivenciou aquilo, vender o meu produto. A minha recepcionista fazia isso. A minha vendedora fazia isso. E aí isso pode estar acoplado na recepção da academia, isso pode estar junto da sala do jiu-jitsu, enfim. Aí a dinâmica pode variar. Mas eu acho que a pessoa que vende o jiu-jitsu deveria ser específica para isso. Um praticante. Porque existe não necessariamente um praticante, de repente, mas alguma pessoa. Por que não, né? Por que não, claro. Tendo a experiência é melhor, né? Mas o fato de você conseguir explicar o processo, explicar o método. Assim, na academia é muito engraçado. Chega um aluno faixa branca, todo aluno que vai iniciante começar uma arte marcial, ele vai com um certo grau de apreensão. Todos. Não é isso? O cara não sabe se ele vai ser jogado no tatame para fazer um teste de samurai. Né? Vamos lá, deixa eu ver seu nível. Seja isso que for, né? Mas, enfim. Então, assim, quando você conta para ele que o processo de aprendizado é daquela maneira, que ele não vai lutar com ninguém, que ele só vai aprender a técnica, que ele vai aprender a se movimentar, que ele vai entender como é que é o jogo do xadrez, como é que ele vai que ele vai primeiro se familiarizar com todas as técnicas num período de 60 aulas. Ele faz assim, ó. Onde é que eu assino? Entendeu? Porque ele tá tenso. Agora, se você chegar pro cara e falar assim, não, é pinga-pinga, é gota a gota. A turma é aquela ali, ele vai olhar pra turma e falar, nossa, não vou ali nunca. Ele não entende nada daquilo. Ele vê as pessoas se embolando lá e fala, por que esses caras estão fazendo? Né? Quando você mostra uma turma de iniciante, a velocidade é totalmente diferente. O cara está vendo que os alunos estão ali praticando, que não tem nenhum tipo de agressividade, que é totalmente suave o processo, entendeu? Então isso faz muita diferença. E as pessoas falam, a academia não tem sucesso. Tem porque você está fazendo errado. Perfeito. E aí, para a gente saber um pouquinho mais do Gurgel, saindo um pouquinho aqui do mercado, você falou, é do Rio, estava com o pai, irmão, não sei o que lá,
E como que virou, como que foi a sua vida, né? Paralela aqui ao jiu-jitsu, vida pessoal. O que a gente não conhece do Gurgel? Cara, eu acho que eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu como negócio, desde muito pequeno, né? Desde esses 15 anos, quando eu decidi que ia ser lá que seria o que eu ia fazer. Então, eu sempre procurei olhar os caminhos que as pessoas estavam trilhando, num olhar de uma geração, pelo menos, à frente da minha. Onde é que esses caras estão agora? Eu ia vendo e olhava onde eu não queria estar. Eu falei, não, esse caminho aqui tá ruim para mim. O que esse cara fez para eu fazer diferente? E eu ia moldando. Eu sabia que a minha fase de atleta, obviamente, um dia ia acabar. Eu me preparei para fazer essa transição, né? Eu sabia que a minha fase como professor também ia diminuir a intensidade. Eu me preparei para fazer essa transição, né? Então, eu fui... E ao mesmo tempo, eu fui construindo as coisas que eu realmente acreditava. Essa questão da metodologia foi um game changer na nossa estrutura, né? Porque eu falei, cara, agora eu tenho um produto que eu posso replicá-lo. Agora eu tenho um negócio. Até aquele momento, eu tinha um emprego, né? Eu ia lá, trabalhava na minha academia o dia inteiro. Trocava a hora por dinheiro. E era isso, né? E eu falei, agora não, peraí, agora eu tenho uma coisa que realmente pode ajudar muito a vida das pessoas. E eu comecei a me dedicar a isso. E aí, isso vai puxando um fio de estudo que não tem fim, né? Você vai mergulhando cada vez mais e é o que eu tenho feito hoje na minha vida. Eu tenho uma rotina militar aí no sentido de fazer minha ginástica logo cedo pela manhã, então eu faço em casa mesmo, tenho uma estrutura na minha casa, eu treino de 7 às 8, de 8h30 às 9h30, 15 para as 10, eu faço a minha leitura, vou para o escritório, onde a gente comanda toda a associação, né, todas as filiais, e entendendo que a gente precisa dar suporte para eles, para que eles possam entregar o melhor serviço para o aluno na ponta final. E quando me resta energia, eu vou na academia à noite ainda para dar meu treininho, dar minha aula, que é a minha cachaça. Então, eu estou sempre muito ligado nas coisas do mercado, né, cara? Em como a quantidade de coisas que eu aprendo com você, com o Luiz Amoroso, com a Noara, enfim, com todo mundo que eu posso absorver um pouco de conhecimento para trazer para o meu negócio, eu faço. E eu acho que eu estou conseguindo entregar para a comunidade do jiu-jitsu, principalmente, uma visão de que é possível você fazer, de que é possível você viver de jiu-jitsu de fato, desde que você abra a cabeça e se dedique para fazer da maneira correta, né? Inclusive entendendo que é um business, né? Não, eu acho que é exatamente isso. As pessoas têm que acreditar no jiu-jitsu como negócio. E aí, eu acreditar no jiu-jitsu como negócio não pode ser da boca para fora. Se você acredita como negócio, você tem que ter disposição para estudar, porque da mesma maneira que você treinou para ser faixa preta, você vai ter que estudar para... Tem que ser faixa preta no negócio. Da gestão, quer dizer, senão como é que você vai fazer? Entendeu? Não tem outra possibilidade. O dia que você parar de estudar marketing, amanhã você fecha a porta. Acabou. Por isso a gente não para nunca, né? É isso. E é exatamente esse conceito. Para a gente ir fechando aqui, chegando nossos finalmente, uma academia, uma pessoa, um cara que está querendo começar a inserir o jiu-jitsu no business dele ou ter como business. 3 elementos aí, 3 orientações que o cara tem que tatuar no braço direito para ele olhar toda hora e não se esquecer que você pode compartilhar desses anos todos aí de experiência. Você fala pelo olhar do dono da academia. Como um empresário, tipo, quero me enfiar nesse negócio. 3 coisas que você fala para ele, olha, você tem que ficar alerta com isso e com isso. Eu acho que você tem que primeiro ficar alerta, obviamente, com quem é o professor. O que esse cara pensa, como ele enxerga o jiu-jitsu e o quão professor de fato ele é. Porque qual é a grande diferença quando você fala de um atleta e aí você vai pegar campeões e você pode pegar o cara de mais alto nível e não atender esse pré-requisito que eu estou te falando. O atleta, ele na essência dele, ele precisa ser um pouco egoísta. Porque... Sim. Só pode restar ele. Ele é o único que importa, né? Senão ele não vai ser o campeão nunca. Quando você
vira professor, É o único que não pode ser. é uma virada de 180 graus. Total. Porque agora você é o último da fila. É o altruísmo Né? total. É você dar para os outros o seu conhecimento. Né? Tem um livro do Simon Sinek que ele fala The Leaders Eat Last. Né? Os caras comem... O professor come por último. É assim que tem que ser. Então, se o professor não tem isso dentro dele, ele não será um bom profissional. Vai ser difícil dele construir uma carteira de alunos. Embora seja um excelente atleta. O que as pessoas normalmente são fascinadas é pelo nome no letreiro. Eles gostam do status. E muitas vezes o cara que está contratando também compra isso. Sim. Só que isso não dura. Isso é um... Eu venho pelo showtime e fico pela cachaça. Exatamente. Exatamente. Né? Então, eu acho que a característica do profissional que vai trabalhar, ele é muito importante para que você possa ter alunos felizes ali, alunos bem atendidos. Então, acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa ter uma diferenciação de níveis de aprendizado. Sem isso, a sua academia de jiu-jitsu vai falir, como tantas outras falhem todos os dias. Porque você vai chegar num momento onde só os fortes sobrevivem, onde todo o resto é expelido. O jiu-jitsu vem expulsando praticantes há muitos anos. Se você andar no Rio de Janeiro, chegar numa praia lotada e perguntar quem já fez jiu-jitsu, vai levantar a mão todo mundo. Quem faz, você vai ver meia dúzia de gato pingado. Então, o jiu-jitsu tem feito isso, e isso é um dado muito importante, histórico, que a gente tem para não cometer o mesmo erro. Né? Então, se você não divide a sua grade de horário em níveis de aprendizado, você está dizendo que o iniciante vai entrar para aprender junto com o cara que já treina há um tempão. E ele vai se sentir totalmente desprotegido, desconfortável, claríssimo. E ele vai embora. Qual é a conta que o dono de academia normalmente faz? Mas eu vou ter que pagar muito mais hora-aula? Vai. Ou você vai botar esse cara como teu sócio. E vai fazer um modelo muito mais sustentável ao longo do tempo. Né? Você vai construir, de fato, uma academia de jiu-jitsu dentro da sua academia. Onde você... Imagina se você pudesse ter 20% da minha academia hoje, você acha que você ia ficar feliz. Né? Imagina, minha academia podia ser dentro de uma outra academia, não teria nenhum problema. Né? Se eu tivesse o espaço que eu tenho, eu poderia estar. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse modelo tem que ser muito bem pensado para que, principalmente, você não entregue um produto ruim. Porque isso está diretamente relacionado à tua marca, né? Perfeito. O cara vai na tua academia lá, vamos sei lá, academia XPTO. Aí o cara fala assim, puta, eu fui na XPTO, tá louco, os caras me amassaram, me bateram. É a XPTO que tá na reta lá. Né? Então, assim, você não quer que a tua academia seja mal falada por um serviço mal feito que qualquer profissional lá de dentro faça. Perfeito. Segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acho que hoje você tem como pegar esse produto pronto. Não precisa ser você que seleciona, né? Eu acho que as equipes, hoje as grandes equipes de jiu-jitsu já entenderam esse processo, já esmiuçaram, já prepararam os professores. Produtizaram. Já produtizaram. Então, exatamente isso. Por quê? Uma vez que você tem um método definido, os meus alunos, por exemplo, eles são criados dentro de um método. Quando esse aluno avança e decide que ele quer ser professor, coisa e tal, aquilo faz parte dele. Ele só entende o jiu-jitsu daquele jeito. Né? Então, quando ele vai dar aula na minha academia ou em qualquer outro, ele vai dar aula exatamente naquela maneira. Então, o que as grandes academias, e a Aliança não é a única, mas, enfim, o que as grandes academias já fizeram foi envelopar isso num produto que todo mundo pode pegar pronto. E aí, obviamente, você está com metade do caminho andando. Não, muito mais, porque, na realidade, você tá investindo em tempo. É isso, eu acho que essas palavras todas, elas acabam ampliando, né, a possibilidade, ampliando a visão, ampliando a possibilidade de alcance.
Eu tenho certeza que esse material, esse conteúdo, eles vão ver, rever, anotar, comenta, compartilha, porque Legal. eu acho que é isso daí mesmo. A gente tem que levar informações para aumentar o grau de consciência, aumentar o grau de competência, para a gente ter um mercado mais próspero. Últimas palavras aí para a gente encerrar o nosso podcast. Eu acho que assim, a gente tem que ter um olhar sempre para o que o consumidor quer, né? Eu acho que a gente está entregando um produto, acho que a gente tem que entender o jiu-jitsu como um serviço. E o consumidor tem as vontades dele que às vezes mudam, né? A gente tem que estar acompanhando isso para saber de que forma a gente pode entregar o melhor jiu-jitsu para os nossos clientes. Perfeito, sensacional, seu Fábio Gurgel, 6º grau, faixa pretíssima. Então, obrigado, galera, mais um podcast para vocês, FDcast, valeu, compartilha aí com a galera.